nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus de milagres, Tu és Deus perfeito, Tu que faz todos os planos, e Tu nos dá a resposta no tempo certo. Que Teu Espírito possa estar me usando nesta noite para trazer, testemunhar a Tua palavra e que vidas possam sair transformadas pelo Teu poder. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu sei que muitos têm redes sociais e assistem também jornais. Nesse momento, no mundo inteiro, nós vivemos num mundo cheio de incertezas, de ansiedades. Ninguém tem certeza mais de nada. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes nossos planos não saem como nós esperamos. E são esses planos, quando não saem como nós humanos esperamos, que gera aquela ansiedade. E tem gerado ansiedade no mundo. Isso não somente pessoas que não conhecem a Deus dentro da própria igreja. Às vezes nós enfrentamos portas que se fecham. É trabalho que não dá certo. São perdas de pessoas que nós amamos. Coisas que mudam de repente. Por exemplo, eu tinha um plano humano, de vir pregar hoje aqui, pelo convite dessa igreja. Mas hoje, de repente, os planos humanos mudaram. Porque de madrugada, como em torno de 4 horas da manhã, o meu irmão, que eu tanto amava, ainda continuaria amando, teve um ataque de coração fulminante. E o Senhor levou hoje. Então, na racionalidade humana, na minha tristeza humana, eu não era para estar aqui. Eu não teria forças para trazer a palavra de Deus. Eu disse, diga para o pastor Miguel, deixa eu pensar. Mais tarde eu dou a resposta. Porque Deus é quem está no controle. E Deus me deu, então, a lembrança do que Jesus fez quando Lázaro morreu. Mesmo chorando, ele fez a glória de Deus brilhar no meio daquela multidão. Mesmo as suas irmãs em choro, eles testemunharam o poder, a palavra do Evangelho na multidão. Mas a verdade, nós sabemos que em meio a essas mudanças, e as crianças estão crescendo, muita coisa ainda vão passar. Elas têm que ter consciência do que vão enfrentar. Nós sabemos que a verdade, isso é uma certeza, a verdade eterna, ela traz o que é o plano perfeito, a salvação, ela traz consolo ao nosso coração. Por quê? Os planos de Deus jamais falham. Eles jamais falham. E o que Deus determina, Ele realiza. Ele planejou para estar aqui. Mas os meus planos quase humanos mudaram. Mas Ele o fez cumprir. E me deu força para estar aqui hoje à noite. O que nós podemos entender o que Deus quer. E temos consciência que adoramos o Deus que tudo pode. Não há nada impossível para Deus. Nós podemos ver em Jó, na parte A, Jó 42:2, que diz: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Nós sabemos a história de Jó, não preciso contar.
Jó também teve grandes perdas. As perdas materiais, eu não creio que fez tanta diferença, porque ele era um homem de fé. Mas foram pessoas que ele amava. O diabo tocou naquelas vidas e ele perdeu filhos e filhas. Então nós podemos ver aqui que Jó, quando diz, bem sei que tudo podes, ele reconhece que Deus tem um poder absoluto. Ele faz acontecer. Mesmo após perder tudo que ele tinha, não somente seus filhos, pessoas que ele amava. Alguém que eu amo demais, de paixão, hoje o Senhor levou. Que deixou meu coração triste. Muito triste. Então Jó, mesmo após perder tudo, filhos, saúde, riqueza, ele entende que Deus está no controle. Ele entende que Deus está no controle. Eu vi um comentário que diz, Cléo é muito forte. Não, não sou forte. Que mulher forte. Não, eu tenho entendimento que Deus está no controle. Tem estado esse tempo todo na minha vida. Por que falharia hoje? E nós sabemos, Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que hoje meu irmão iria partir. Ele não foi pego de surpresa. Ele não improvisa situações. Na minha mentalidade, essa situação foi improvisada, ninguém esperava. Como ser humano, mas Deus não improvisa. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Deus é soberano. Ele não precisa improvisar, porque Ele sabe de todas as coisas. Amados, quando tudo parecer fora de controle na sua vida, quando os vales aparecerem na sua vida, lembre-se de que nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Mesmo o que você possa passar, lembre-se de que Ele continua no trono. Ele continua no trono, porque Ele é Deus. Outra ideia, a consciência da soberania de Deus, dos planos de Deus que não pode ser frustrado, é que também os seus planos, os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos dele são perfeitos, não existe falha. Jó diz na parte B, Jó 42, 2. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não adianta. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A gente tem que ter essa consciência como servo de Deus. Porque o plano dele é perfeito. O que Deus planeja, queridos, Ele cumpre. O que Ele planeja na sua vida, Ele cumpre. Às vezes nós não entendemos o processo. Eu dizia, meu Deus, por que isso? Por que levou meu irmão? Por que ele morreu hoje? Ontem nós estávamos brincando, todo mundo alegre, fomos para a casa do Aras, ele estava conosco, almoçou ali com a gente, voltou para casa e de madrugada aconteceu. Então nós não entendemos o processo de Deus. Eu ainda não estou entendendo, mas eu sei que Ele tem um plano. Ele sabe o que está fazendo. Talvez no meu lado humano eu não aceito. É triste,
Ou eu aceito, mas eu não compreendo. Mas Deus, Ele sabe o que está fazendo. Queridos, os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Eu estava planejando para a próxima semana viajar para a cidade uma cidade aqui na beira-mar. E meu irmão ia comigo, que Deus levou. Já estava alugando hotel, tudo, reservando o hotel. Só que Deus o levou antes. Meus planos mudaram. Não consegui levá-lo. Isaías 55, 8, 9 diz assim: Ei, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu não sei o que você tem planejado. Eu não sei quais são os seus objetivos. Se ainda não aconteceu, é porque Deus está esperando ou porque não são os planos dele. Você pode estar passando por um tempo difícil, mas se está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar possível. Você estará no melhor lugar possível. Lembre-se que nós temos que entregar os nossos planos a Deus, em primeiro lugar. Quantas vezes aqui nesse país, eu não conseguia entender. Não conseguia compreender o porquê. Porque as portas se fechavam de emprego para mim. Não é porque eu não conseguia passar nos concursos, eu passava em todos. Escola Técnica Federal, nas faculdades para ensinar, nas escolas do Estado, eu passava em todas, melhores lugares. Mas, querido, não conseguia ser chamada para nada. Os meus planos. Nos meus planos eu ficava frustrada. Por que eu sou tua serva? Por que eu não consigo pegar uma vaga que é do meu direito? Eu passei no concurso. E eu não tinha emprego fixo. Era um vale viver aqui sem trabalho fixo. Com todos os cursos, eu tinha 2 universidades, eu tinha pós-graduação, curso de missões, mas eu não conseguia um emprego fixo concursada neste país. Chegou a vez do meu irmão mais novo, ele sempre trazia isso para me frustrar. Eu não consigo compreender. Você é fiel a Deus, porque ele debochava. Você não perde um culto, você é missionária, mas não passa em todos os concursos, mas não é chamada para nada. E ele ainda chegou a dizer: você é um crente azarado. Desse jeito. E aquilo me doía, me magoava, porque eu não conseguia ser chamada para nada. Eram os meus projetos nesse lugar. Mas Deus, quando Ele disse isso, eu repreendi e disse: sabe por que eu não sou chamada a nada neste país? É porque Deus tem outro plano para mim, não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. E eu não sabia que eu ia sair desse país. Mas o Espírito Santo me revelou. Eu sou uma pessoa abençoada pelo Deus vivo. Meu irmão não é crente, gente. Aos pouquinhos está chegando, mas era ele totalmente mundano. E pegava no meu pé aqui. Sabe por quê? Eu disse: Deus, eu não consigo ser chamado para nenhum emprego nesse lugar, porque eu tenho algo melhor em outro lugar. E foi através dessa dificuldade de eu conseguir algo aqui neste país, que eu orei a Deus e disse: Senhor, se não é para eu ficar nesta cidade, neste país, fecha todas as portas, mas abre outro em outro lugar.
Mostra que tu és Deus de poder e que tua serva não é uma serva que não tem sorte ou abençoada, como ficam os ímpios criticando. Porque era assim, você é intelectual, você é inteligente, mas não consegue nada. Era desse jeito. E então, foi quando eu resolvi sair para os Estados Unidos. Mas era difícil, como hoje, conseguir o visto. E eu orei. Se for para eu sair deste país, primeiro fecha tudo aqui e abre outras portas. E facilmente Deus foi abrindo. Consegui o visto sem problema, solteira. Naquela época, modesta à parte, magrinha, cabelos longos, lentes verdes, morenaça da praia do Recife, né? E é tanto que o cônsul disse: eu vou te liberar o visto, mas não vá casar lá. Eu casar em outra nação? Que vou passear? Não, que é isso? Não é minha intenção. Só que Deus tinha outro plano para mim. Então, eu, antes de viajar, chamei um irmão presbítero, que inclusive Deus já o levou, ele disse: irmão Cabral, Polícia Federal, ele, ore na minha cabeça, porque eu não deixo esse país se tu não me abençoares aonde quer que eu vá. Eu não saio dessa nação, não conheço ninguém. É uma nação diferente, outra língua. Mas não deixa, eu não saio daqui se tu não me abençoares. Eu fiz igual a Jacó, agarrei na perna do anjo. Se não me abençoares em outra nação. E tudo foi acontecendo, as portas foram assim. Assim que eu saí, na segunda semana, para os Estados Unidos, veja só o que aconteceu. A faculdade de administração me chama para ensinar um concurso. Eu disse: too late. Muito tarde demais, né? A expressão, tarde demais. Eu agora já estou em outro lugar. Deixei tudo para trás, me arrisquei. E Deus abençoou a minha vida lá. Em nenhum momento, eu posso dizer, passei por vales naquele país. Em 6 meses, já estava de volta aqui, legalmente. Casei com um homem, um americano maravilhoso, que no primeiro semana de casamento, eu já tinha casa, já tinha carro novo, já tinha tudo. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Que marido foi esse que o Senhor me deu? Me deu, pastor, uma caminhonete de 4 portas, novinha, 0 quilômetro. Eu disse: o que é isso? A bênção de Deus. E já entrei na universidade, fiz mestrado, consegui minha licença de ensino naquele país. Eu ensino para high school, ensino inglês. E Deus tem me abençoado até hoje. Volto e entro quando eu quero. Esse é o Deus que está no controle. Esse é o Deus que eu creio. Mas eu coloquei nos seus pés. Eu coloquei ali, na frente dele. E nós podemos ver o controle de Deus. Um exemplo em José do Egito. Em Gênesis 50, 20 diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Lembra da história de José? Sofreu, foi perseguido pelos irmãos. Não é só meu irmão não, viu? Eu só tinha um que me perturbava. Mas ele tinha quantos, José? São quantos irmãos? Não são, tinha 11, né? Porque o total são 12. Então, tinha 11 para perturbar a vida de José. Porque era o preferido do pai. Mas aquela perturbação, Deus tornou em bem. O mal que foi feito, Deus tornou em bem. José foi vendido pelos irmãos, ele não conseguia entender. Ficou longe da família. Eu fiquei longe da família.
Veja só como Deus faz as coisas. Foi preso, graças a Deus não fui presa. Não aconteceu nem um momento que eu não pudesse agradecer a Deus, só foi em bênção. E foi injustamente esquecido. Para José ali parecia o fim, mas era apenas o começo do plano de Deus. Deus tinha um plano na vida de José. Deus usou tudo aquilo para colocá-lo como governador do Egito. José sabia? Não sabia. José não tinha a menor ideia. Isso para salvar uma nação. Eu lembro, minha mãe dizia que seu irmão, o que foi assassinado, quando eu era criança, minha mãe dizia que eu era muito doente, bebê, que não sabe como eu escapei. Ela ainda tinha dúvida se foi Deus ou foi o leite da cabra que me escapou. Eu só bebia leite de cabra, porque era muito pequenininha. Quase que eu não sobrevivia, de doente. E meu tio dizia, Carmelinda, não deixa essa criança morrer. Ela será a sua ajuda no futuro. Opa, desculpa. Ela estará ajudando a vocês no futuro. E eu vejo isso, que Deus abençoa a minha vida, para que eu possa abençoar a minha família hoje. Eles me consideram um suporte forte para a família. Ele já tinha profetizado. Então Deus usou tudo aquilo para colocar como governador, porque era seu propósito salvar a sua nação. Meus queridos, talvez hoje você não entenda o porquê. Mas um dia você verá que Deus estava escrevendo um testemunho poderoso sobre a sua vida. Pense em algo na sua vida que não está dando certo. Pense em algo que você quer e ainda não chegou a essa bênção. Pense se é a vontade de Deus para a sua vida. Vai te fazer bem? É o que você quer? São os planos de Deus? Nós podemos ver o maior exemplo do maior plano perfeito, inabalável, que foi o exemplo de Jesus. O que foi que Satanás tentou fazer? Frustrar o plano da salvação o tempo todo. Através de quê? Da traição, da cruz, da morte de Jesus. Quantas vezes Satanás tentou matar as crianças para que a geração de Jesus não viesse? Desde lá, desde da época de Acabe, da filha de Jezabel, que tentou matar toda uma geração da linhagem de Jesus. Satanás por trás, para que Jesus não viesse fazer o plano perfeito da salvação. Então, queridos, tudo fazia parte. Quando ele tentou destruir o plano da salvação, tudo fazia parte do plano de Deus para salvar a humanidade. A gente viu as crianças cantando aqui. Atos 2:23 diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mesmo quando parece que tudo está derrotado, nada na sua vida dá certo, nada que você quer, tudo fechou. Tudo está fechado. Lembre-se que Deus está preparando a sua vitória. Você crê? Deus está preparando a sua vitória. Então confie no plano dele. Confie no plano de Deus. Lembre-se que mesmo quando tudo parecer perdido, eu confio em Deus. Repete comigo. Mesmo quando tudo parecer perdido, eu creio no plano de Deus. Mesmo quando seus planos falharem, ainda creio no plano de Deus.
Mesmo quando não houver respostas, eu creio no plano perfeito de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Lembre-se disso. Não podem ser frustrados. Você hoje talvez esteja aqui pensando, com o coração angustiado. Eu estou com o coração angustiado, sou humana. Triste. A gente viu a diretora das crianças com angústia, se expressando em lágrimas. Seu coração estiver angustiado porque seus planos falharam, algo está dando errado, que está tirando a tua paz. Mas Deus está dizendo assim, ó, filho, os meus planos não falham, confia em mim. Tua doença, eu vou estar sob controle. O teu lar está sob controle. Os teus filhos estão sob meu controle. O teu trabalho está sob o meu controle. Os teus sonhos estão sob o meu controle. Você tem que orar. Ore a Deus sempre dizendo, Senhor, eu entrego os meus planos nas tuas mãos. Você tem que conversar com o Senhor. Me ajuda, abra o jogo, abra o seu coração. Me ajuda a confiar nos seus caminhos. Eu não estou conseguindo, por favor, me ajuda. Me dá força. Mesmo eu não entendendo, me faça entender os teus planos. Como, meus queridos, alinhar-se com os planos de Deus? Você tem consciência dos planos de Deus, mas como é que você consegue alinhar esses planos de Deus? O texto de Romanos 12, 1 a 2 diz o seguinte. Minha querida, bota 12 Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Diz o seguinte. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não viva conforme o que o mundo te oferece. Eu estava... As redes sociais é um fofoqueiro, né? Instagram, essas coisas. Eu vendo uma irmã de igreja há muito tempo, na maior balada, dançando música no mundo, no festa do mundo. E aquilo me entristeceu, porque ela é minha amiga. Meu Deus, como é que você consegue servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo? Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você gosta, ou você se molda as coisas de Deus, ou você é os padrões do mundo. Você não pode dar um pé aqui, ser uma coisa dentro da igreja, ser crente domingueiro e estar envolvido com as coisas do mundo ao mesmo tempo. Qual o propósito? Todos nós queremos saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Você tem que fazer essa pergunta. Mas a pergunta mais importante que você tem que fazer a Deus é o seguinte: como é que eu posso alinhar o plano de Deus que Deus que tem para mim? Como é que eu posso alinhar a minha vida, o meu testemunho ao plano que Deus tem para mim, não o que eu tenho para mim mesmo? Deus tem um plano soberano e perfeito, mas nós temos a responsabilidade de nos posicionar para vivê-lo. Você não pode querer as coisas de Deus quando você não honra a Deus. Esses planos não vão se realizar quando você não honra a Deus. Entregue-se. A primeira coisa é entregar totalmente a sua vida a Deus. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Em nenhum momento José abandonou a fé. Muito pelo contrário, José deu o maior testemunho naquele mundo. Um mundo cheio, ímpio, cheio de deuses diferentes. Um mundo cheio de coisas que não fazia parte do seu Deus. Mas ele deu um bom testemunho. Ele não se enveredou nas coisas do mundo.
Então, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, como sacrifício santo e agradável. Você tem que fazer isso para conseguir alinhar os planos de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não é revelada aos curiosos, amados. Os que vêm às igrejas domingueiros. A vontade de Deus é revelada aos comprometidos com Deus. Com a sua obra, na leitura da sua palavra, no louvores. Por falar em louvor, estou devendo voltar aqui para cantar um louvor com a Rebeca. Ela ensaiou comigo, eu disse, Rebequinha, o meu coração hoje está tão triste. Vamos cantar outro dia? Ela, tá bom, tia, a gente canta. Eu vou voltar aqui para cantar esse louvor com a Rebeca. Então, a vontade de Deus não é revelada somente aos curiosos, mas pessoas comprometidas, irmãos comprometidos. Sacrifício vivo, amados, é viver para Deus todos os dias. Não só nos cultos de fim de semana. Você não pode ter uma vida domingueira. Vir à igreja como um clube todo domingo. É bom, é ótimo. Os irmãos estão aqui. Mas você precisa ter compromisso com Deus. Você precisa entregar-se total. É o primeiro passo para entrar na rota do plano divino. E as bênçãos chegarão. Deus não quer apenas parte do seu tempo ou talentos. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Você tem prazer em viver... Pastor Miguel, os cultos... Tem culto na sexta aqui? Quais são os dias de cultos na semana? Esses cultos são cheios assim? E aí? Você quer ter bênção quando você não tem compromisso? Você só vem aos cultos no domingo? É o seu pastor que está dizendo, sou não, viu? Que a igreja é seca. Eu nunca vi o problema que a igreja tem para orar. O que é isso, gente? Por que a igreja não enche nos momentos de oração? A igreja tem problema para orar. Como é que quer crescer se não quer orar? Como é que quer bênção na família, na sua vida, se você não ora? Não gosta de orar? Pensa com o seu compromisso com Deus. Deus não quer apenas parte do seu tempo. Ele quer você por inteiro. Transforme sua mente pela palavra de Deus. Está em Romanos, diz assim. Não vos conformeis. Romanos 12, 2. Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Você tem que ser renovado. Você não pode se moldar às coisas mundanas. As coisas lá fora não podem ser maior do que as coisas de Deus. Não pode tomar lugar na sua vida. O mundo tem um molde de quê? Egoísmo, ganância, medo, um mundo superficial. Deus quer transformar a sua mentalidade para que você veja com os olhos dele. Consagração. E essa igreja vai ter que dobrar de tamanho. Quando a igreja toda se comprometer, e os seus planos serão realizados, as bênçãos, quando você renovar-se pela mente do próprio Deus, do Deus vivo. A renovação da mente acontece por meio da palavra. Lembra da Bíblia lá, cheia de poeira na estante? Da palavra. E depois que tem a Bíblia digital, meu amigo, meu irmão e amiga em Cristo, as pessoas ficaram incomodadas. Se você perguntar, abra em Gálatas. É difícil conseguir abrir, porque não consegue mais depois da Bíblia digital.
A renovação da mente acontece por meio da palavra, que é a espada, da oração, joelho no chão e comunhão com o Espírito Santo. Aí você vai estar alinhando os seus planos aos planos de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem aqui, não sei nessa igreja, mas na igreja dos Estados Unidos tem muita mulher solteira ainda. Quando chamam, quando tem encontro de mulher, quem precisa casar? Levanta um monte de mulher. Eu fico até sem graça, porque eu digo, ixi, quantos anos é minha casada? Eu 25. Vixe, isso tudo. Então, aparece, e é pastora separada, porque lá tem uma história de pastora também. Pastora separada, missionária separada, sim. Entendeu? E todas querendo um amor, uma família, e não consegue. Os planos estavam alinhados com os planos de Deus? Primeiro, se separou porque não orou com o casamento com o primeiro. Fez seus próprios desejos, né? Isso é uma teoria, né? Não está confirmando nada. Mas o que a gente vê é isso. São mulheres e também muitos homens sozinhos, porque não deram certo, porque não colocaram os planos de Deus em primeiro lugar. E se você ainda pretende uma vida, fazer como uma família, lembre-se de colocar em primeiro lugar os planos de Deus. Você não pode viver o plano de Deus pensando com a mente do mundo. Essa minha amiga, que eu não vou nunca dizer o nome dela, porque eu gosto muito dela, ela trabalha na área da saúde, tem dinheiro, não sei se tem dinheiro, mas vive uma vida boa. Tem seu próprio apartamento, tem um carro pago, tem seu consultório, mas não casa. O que será? E ela confessa para mim, amiga, pelo amor de Deus, não consigo arrumar alguém para casar. E fizemos um compromisso. Eu disse, irmã, você vai para o monte? Não, nunca fui. Aí eu digo, presbiteriano não vai mesmo, não, eu sei. Oxente, claro, tu mudou, tu não é presbiteriano? Eu sou, mas eu sou presbiteriano de Cristo. Não sou presbiteriano que fica moldado às cores do mundo. Lá está a amiga pulando as coisas, fim de semana, a música do mundo. Ou você é de Deus, ou você não é. Amiga, ora por mim. Tu vai um monte lá e Estados Unidos mudou a tua cabeça. Claro que eu vou ao monte, todos sabem, eu estou no monte. Subo um monte alto. Chegou cansada, porque a gente não é mais jovem, mas subir um monte não é fácil. E se não tiver ninguém, eu tenho uma equipe pequena, até meu povo não gosta de orar, de 3. A gente vai, mas se não for ninguém, eu vou. Sozinha. E Deus. Quantas vezes você subiu ao monte para colocar os seus propósitos? E eu confesso, meus queridos, que eu tenho uma lista de coisas que eu tenho colocado dentro de Deus no monte. Eu já eliminei várias, que Deus me abençoou com aquilo. Deus foi me abençoando, as coisas foram acontecendo. E eu fui contar o testemunho para ela. Mulher, pelo amor de Deus, vamos no monte. Vamos. Ficamos dia amanhã. Só que eu ia chamar meu irmão, porque aqui eu não confio muito na área. Lá no monte, lá no tal Jatobá que tem ali, para aquele lado. Não tem a Pedra do Bode? É o único lugar que tem monte aqui. Vamos lá, vamos. Eu oro pelo seu objetivo, mas você tem que se alinhar às coisas de Deus. Não sou eu que vou fazer você, mas é você com Deus, alinhamento. Então, queridos, busque discernir a vontade de Deus. Romanos ainda 12 diz assim, na parte B, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Busque discernir qual a vontade de Deus para fazer isso. A vontade de Deus não é mistério inalcançável, que você não pode alcançar. A vontade de Deus, ela é boa, está no versículo, pode ler. Ela é agradável aos olhos de Deus, ela é perfeita, não tem falhas.
Porque Deus não falha. Deus pode tudo, mas tem algo que duas coisas que Deus não pode. Mentir ou se enganar. Deus não pode essas coisas. Deus não mente, Deus não se engana. Lembre sempre disso. Então, o Espírito Santo nos guia passo a passo, não com um mapa completo, mas com uma direção diária sobre a nossa vida. Quando você se entrega e renova a sua mente, você passa a discernir com clareza o que Deus quer para você, os seus objetivos. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo: obedeça, mesmo sem entender tudo. Obedeça a Deus sem entender. Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confia, Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nem sempre o plano de Deus parece lógico. Nós podemos ver na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de Maria, parecia não ser lógico. Fé é confiar mesmo sem ver, mesmo sem entender agora o que Deus tem para você. Deus não abençoa planos feitos por nós. Não é o que eu quero. E nós apresentamos a Deus. Deus, esse é meu plano, aqui está. Ou tu abençoas ou não creio que tu existes. Aqui está o que eu quero. Eu quero um emprego bom, eu quero um carro do ano, que eu preciso pagar minha casa, quero um casamento. Aqui é o meu plano. Aí eu te apresento. Não, não é assim. Ele abençoa os planos que nascem do coração dele. São assim os planos de Deus. Você não vai mudar nada. Deus é Deus. Deus abençoa os planos que nascem do coração dele. Quando eu queria emprego nesse país que eu não conseguia, ninguém me chamava para assumir nenhum cargo. Eram os meus planos. Mas Deus disse: eu tenho algo para você. E eu não sabia que o plano dele lá era implantar uma igreja de brasileiro na minha cidade. E essa igreja esse ano fez 20 anos. 20 anos de existência. A Igreja Presbiteriana de Richmond, de língua portuguesa. Aqui não se tem presbítero. A Igreja Presbiteriana nem fala em presbítero. Mas por muitos anos, a Igreja Americana tem muitos brasileiros por presbíteros. E uma das primeiras presbíteras brasileiras fui eu, até hoje. Então, a obediência imediata revela confiança total. Entenda isso. Vamos repetir. A obediência imediata revela confiança total. Alinhar-se ao plano de Deus. Vou concluir dizendo, não é algo místico, diferente, complicado, difícil. Alinhar-se ao plano de Deus envolve entrega, renovação, discernimento e obediência. Deus não esconde sua vontade de quem está disposto a obedecer. Há algo que você precisa hoje? Eu não conheço tua vida. Eu não sei do que você precisa. Mas há algo que você precisa entregar hoje a Deus? Sua mente tem sido moldada mais pelo mundo, as coisas mundanas, ou pela palavra? Você está pronto para obedecer? Mesmo sem entender tudo agora? Você está pronto ou pronta a obedecer? Enquanto eu gostaria que o grupo de louvor viesse tocar uma música. Eu não sei se os irmãos conhecem a música. É uma música muito conhecida do Fernandinho. Todas as coisas. Em G. Todas as
coisas daquele que te ama. Começa em GCG. Te amo, Deus. Ah, essa é outra. Deixa eu pegar a música. Rebequinha, vem ajudar o grupo Louvor, Rebequinha. Ela ensaiou comigo essa música. Deixa eu abrir aqui. Eu sei. Okay? Cadê a Rebequinha? Tá aí? GD é menor, ok? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Aleluia. Mas preciso em ti. Mas preciso em ti. Tu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Daqueles que te amam. Se você tem um projeto em plano, vem à frente, vamos orar por vocês. Aquele que tem projetos na mão de Deus, que quer entregar ao nosso Deus, vem aqui à frente e nós vamos estar orando por vocês. Daqueles que te amam. Aleluia. Eu sei. Eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, abençoa esta igreja, Senhor. Mas preciso aprender. Oh, Deus, tu sabes os planos e projetos dessas pessoas, dos teus servos. Tu conheces os corações, a angústia, a tristeza, Jesus. Tu sabes os planos frustrados, ó Deus, que não aconteceram. Abençoa os planos aqui, ó Deus. Ó Deus, que possamos ser renovados pelo Teu Santo Espírito. Pela Tua palavra, Jesus. Aleluia. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem, Jesus, daqueles que te amam. Eu profetizo bênção sobre essa igreja. Todas as coisas. Eu profetizo crescimento sobre essa igreja. Eu profetizo planos, ó Deus, que foram frustrados para essa igreja. Que coloque seus planos diante do Senhor, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Acredito que todos foram ricamente abençoados com esta palavra. Deus continue abençoando, Cléo. Sempre bem-vinda aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Provérbios 16, o versículo 1, diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E no versículo 3 está escrito: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Nós somos desafiados a crer e a entregar as nossas obras ao Senhor e descansar nele. Descansar é estar contente, mesmo não tendo se concretizado ainda aquilo que almejamos ou esperamos, mas confiar que Deus está controlando tudo. E eu quero reforçar o convite e perguntar se tem alguém aqui que ainda não fez a sua decisão de se entregar a Cristo, entregar os seus planos ao Senhor, confiar nele. Eu quero orar por você. Alguém que quer fazer a sua decisão nesta noite, dê um sinal assim, levante sua mão. Alguém, onde está a primeira pessoa? Este é o momento da decisão, de tornar pública a sua decisão. Alguém? Se não há, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava pensando ali, Cléo, que os planos originais era para você estar aqui domingo passado. Domingo passado eu não estava aqui, eu estava na nossa congregação lá em Trindade. E aí eu queria estar presente, ficou para hoje. Deus queria ser aqui hoje, viu? É o plano dele. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos próximos de encerrar o culto, mas eu quero chamar aqui o irmão Raimundo e a irmã Melry. Vem cá, vem cá. O irmão Raimundo e a irmã Melry. Irmãos queridos, amados, que a gente já conhece há anos, há um bom tempo. Os irmãos por muito tempo... Pode subir aqui, pode vir para cá. Por muito tempo os irmãos congregaram na nossa congregação lá no Guararapes. A congregação no Guararapes foi emancipada. E recentemente os irmãos me procuraram e vão comunicar aqui. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. É com muita alegria que estamos aqui nesse lugar e queremos dizer a vocês que estamos fazendo parte desta família e juntos iremos morar no céu, eu creio. Amém. E assim, essa igreja já não era estranha para nós. A gente já congrega com o pastor há muito tempo, como congregação ali na Coab 6. E muitos irmãos aqui, muitos rostos aqui são conhecidos. Eu sou Raimundo de Souza, minha esposa Melry. Para aqueles que não conhecem, a dupla Melry Rai. Não sei se já ouviram falar, mas essa dupla é famosa, viu? Então, quer dizer a vocês que é uma satisfação enorme. E lá em Salmos 133 diz assim, o primeiro versículo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E estou feliz. Já era um desejo nosso de estar aqui congregando com o pastor Miguel. Fomos ali para a Coab, porque morávamos ali na Coab, e o meu filho era dirigente daquela congregação na época, e ali ficamos até agora, mas já vinha tendo esse desejo de muito tempo. A gente mora aqui no loteamento Recife, pertinho,
E como já era um desejo, e agora esse desejo foi concretizado. E eu quero dizer a vocês que estou muito feliz por estar aqui com vocês. E qualquer coisa, o irmão Raimundo está às ordens. E qualquer coisa também, se eu precisar, eu peço alguma coisa a vocês, viu? Minha esposa quer falar alguma coisa? A paz do Senhor, amados. É uma alegria imensa estar aqui, né, congregando com os irmãos, que a gente já faz parte há muito tempo, então é um prazer. E a gente estamos aqui para trabalharmos juntos, nós viemos para somar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quer dizer